Oi, turma! Hoje vamos falar sobre o complexo teníase e cisticercose. A teníase é uma doença, a cisticercose é outra doença, onde vão ter sintomas e epidemiologia, que é o estudo, né, da distribuição e determinantes dos problemas de saúde em população humana totalmente diferentes. Porém, eles vêm de uma mesma espécie de cestódio. Eles são causados por uma mesma espécie, que é a Taenia solium ou a Taenia saginata, né, que é um parasita. Então, são diferentes, né? Porém, são causados por um mesmo cestódio. É um complexo, é um conjunto de alterações patológicas, que são alterações estruturais, bioquímicas e funcionais da célula, provocadas pelas formas adultas e larvais da Taenia saginata e da Taenia solium. Então, ocorrem de duas formas diferentes, né? Nós temos a teníase, aqui nós temos a solitária, né, o parasita, a Taenia solium e a Taenia saginata, que elas são diferentes na cabeça, ou scolex também pode ser falado, que as diferencia. Então, a teníase, ela é uma infecção intestinal causada pela presença da forma adulta desse parasita no intestino delgado do ser humano. A cisticercose é uma parasitose extraintestinal, provocada pela larva, olha aqui a larva, numa carne, a larva da Taenia solium nos tecidos dos seres humanos. Aí vai para a musculatura, sistema nervoso central, tecido subcutâneo, olho, causando aí um grande estrago para a pessoa. Então, teníase, transmissão. A transmissão da teníase é através da larva. Ingestão de carne bovina ou suína com larvas do parasito. Olha aqui a larva aqui. Na carne crua, mal passada, mal frita. Ou também podemos encontrar em embutidos, salames. Olha a pessoa comendo uma carne crua aqui, contendo larva. Vamos supor que ela está com larva. Então, né, imagina aí o estrago, se infectou. Qual que é o ciclo da teníase? Então, a pessoa, ela vai lá, ela elimina, né, ela expele. Para começar, o verme adulto, ele está lá no intestino delgado. Aí ele vai expelir, eliminar os proglótides e os ovos. Vão contaminar tudo aqui. O pasto, a água, os alimentos, tudo que está aqui. Aí vai chegar esses animais, o suíno ou os bovinos, e vão se alimentar, vão acabar ingerindo esse ovo, né, para dentro. Então, vai e ingere esse ovo. Esse ovo vai evoluir para uma larva, que é o cisticerco, onde ele vai se alojar na musculatura desses animais. E aí, quando for fazer o cozimento da carne desses animais, vai fazer de qualquer forma, vai estar mal assada, mal cozida, enfim, crua. A pessoa come de um jeito errado, né? O jeito que não está certo, né? Tem que comer bem cozido e tal, né? Para matar tudo, matar a larva. Então a pessoa come essa carne de qualquer jeito e acaba ingerindo essa larva. Essa larva cisticerco ingeriu, ela evolui para um verme adulto no intestino que vai expelir os ovos e as proglótides. E aí começa tudo novamente. Então, quando a pessoa ela se alimenta, o período de incubação é de 2 a 3 meses após a ingestão da larva. A persistência da infecção é de 2 a 3 anos. E aí nós temos os assintomáticos e os sintomáticos. Mas isso a gente vai falar mais para frente. E a cisticercose? Como que é a transmissão da cisticercose? Existem três tipos de infecção aqui nessa doença, que é a heteroinfecção, autoinfecção interna e autoinfecção externa. Então, a pessoa vai lá, defeca lá na floresta. Defecou, contaminou todo o ambiente. Pode chegar à água também, contaminar com os ovos da tênia, né? Então, ele vai defecar, eliminou os ovos. Então, essa pessoa, ela não tem higiene, né? Então, ela não se preocupa com a limpeza das mãos, enfim, geral. Aí, o que acontece? Acaba ficando o ovos da tênia, pode ficar na mão, na região do ânus, pode ficar nas roupas. Essa pessoa chega na casa dela, senta num sofá, acaba deixando também os ovos da tênia no sofá, e aí outra pessoa vai lá, coloca a mão nesse lugar, achando que não tem nenhum ovo, aqui o ovo, olha aqui o ovo, e acaba ingerindo, colocando na boca e acaba ingerindo. Então, é importante que sempre defecar em sanitários, né, com força séptica, e não em qualquer lugar, ó, perto do cavalo, imagina o cavalo vai lá, enfim, pode acabar aí contaminando todo o ambiente. Então, tem uma autoinfecção externa, falta de higiene, né?
Heteroinfecção, que é a ingestão de alimentos ou água contaminados por ovos. Então, a pessoa vai lá, defeca. Aí vem um suíno, um bovino e se alimenta do pastos e acaba ingerindo esse ovo. Então, aí ocorre uma heteroinfecção, certo? Ou autoinfecção interna. Então, a pessoa ela vai lá, acaba ingerindo, né, esse ovo. E aí, o que acontece? Ao ingerir esse ovo da tênia, a pessoa, né, tá lá, acaba se alimentando, ingerindo esse ovo. Eles vão chegar no estômago da pessoa. E aí, lá no estômago, nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico, onde vai dar uma reação, né? Vai liberar o embrião que está nesse ovo. Esse embrião, ele atravessa a mucosa gástrica, ele vai para a corrente sanguínea e lá ele se distribui por todo o corpo, podendo alcançar diferentes tipos de tecidos, como os músculos, o coração, olhos e cérebro, onde irá se desenvolver a larva cisticerco, tá ok? E aí podem trazer umas doenças muito graves, como é o caso da neurocisticercose, que nós vamos falar mais para frente. Então, o ciclo da cisticercose é o seguinte, a pessoa ela tem aqui a teníase, certo? Ela vai liberar os ovos, liberou. Aí, vamos supor, vai eliminar os ovos, né? E aí vai contaminar a água, o solo e os alimentos. Aí uma pessoa ela vai lá e ingere esses ovos, certo? E aí o que acontece? Essa pessoa tem uma cisticercose. Agora, só para não confundir, se um suíno vai lá, a pessoa defeca, o suíno vai lá e come, acaba comendo, ingerindo esses ovos, e depois esse porco ele vai para o corte e aí a pessoa vai e come esse porco, só que ele está mal assado, enfim, né? Está com um mau cozimento. Ela acaba tendo a teníase e não a cisticercose. Então, se o suíno comeu o ovo e depois o homem come esse suíno, o homem, ele tem a teníase e não a cisticercose. Que isso fique bem claro, certo? Então, aqui nós temos o ciclo, ó. A pessoa defeca lá os ovos, né? Aqui, ó, os ovos da tênia, né? São eliminados pelas fezes do homem e vai contaminar aí o solo, a água e os alimentos. Aí aqui, esse suíno vai, se alimenta, aí esse ovo se transforma na larva, né? Que vai se alojar lá na musculatura. Aí a pessoa vai e come, uma outra pessoa ou a pessoa, né? E aí vai ter a teníase. Aí aqui também tem uma defecação, né? Vai defecar, só que aí ela defeca o quê? A água, o solo e os alimentos. Aí a pessoa, um outro homem lá, ingere esses ovos da tênia e adquire a cisticercose. Tá ok, então? Essa pessoa aqui tem teníase, tá bom? E aqui é a pessoa que tem cisticercose, acaba ingerindo a cisticercose. Continuando, sintomas. Como já havia falado, né? Sempre tem os assintomáticos, os que não têm sintomas, e temos os que sim, os que têm bastante sintomas aí que vão sofrer. Então, em relação à teníase, pode causar um desconforto abdominal, tá? Náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite, além de mal-estar geral. Vai dar uma indisposição, uma fadiga fácil, perda de peso. Além de sinais nervosos, ó, sinais nervosos com insônia, irritabilidade e inquietação. Então, a pessoa sofre muito. Cisticercose. E aqui pode ser assintomáticos, né? Ou apresentar os sintomas como cefaleia, que é a dor de cabeça, convulsões, hipertensão craniana, entre outros. E as manifestações clínicas dessa doença vai depender da localização, do tipo morfológico e do número das larvas que infectaram esse indivíduo, né? Na fase de desenvolvimento dos cisticercos e da resposta imunológica desse hospedeiro, para ver se ele tem uma imunidade boa ou não, podendo apresentar complicações como deficiência visual, né? Que vai me dar uma loucura, epilepsia e outros. Então, é bem sofrido, né? Vamos falar aqui da cisticercose, da neurocisticercose, que é o caso lá que a pessoa acaba, né, ingerindo o ovo, esse ovo vai para o estômago, do estômago ele atravessa a mucosa gástrica e, né, se espalha. Aí a larva vai lá no cérebro, ela chega lá no cérebro. Esses pontinhos aqui, ó,
que estão aqui são tudo larva. Olha as larvas aqui no cérebro. Olha que tristeza isso. Então, a neurocistercicose vai trazer aí convulsões, crises epilépticas, né? Então, a pessoa vai sofrer muito, uma disfunção cognitiva, perda de memória, dificuldade no raciocínio e vai ter uma predisposição para o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o infarto cerebral, certo? E aqui, quando é comum identificar os cisticercos mortos, que é esse caso aqui, ó, de calcificação, cistos calcificados, que acabam se calcificando. Aí, nesses exames, se você vê isso, essa imagem, que são imagens realizadas, exames de imagem realizados de rotina, e que fala que eles estão mortos, que as larvas estão mortas. Então, não apresenta mais risco. Então, essa é uma forma de identificação de cisticercos mortos, que é através dos cistos calcificados. A cisticercose humana, continuando, né? Nós temos também a parte do olho. Lembra que a larva pode também chegar lá no olho. Então, nós temos a cisticercose ocular, que seria esse caso aqui, e a extraocular, que é aqui. Então, ocular é apenas de 1 a 3% das infecções. Os cistos intraoculares, eles vão lá no humor vítreo, que seria aqui atrás, tá? Que é o corpo vítreo, que é uma substância gelatinosa e viscosa, que é um segmento posterior entre o cristalino e a retina. Então, fica aqui atrás. Então, ela vai lá, ela fica lá. Ou aqui na conjuntiva, né? Cistos em conjuntiva. Tá bem feio, né? Cisticercose humana. Continuando, nós temos as microcalcificações. Olha aqui. Aqui são todas as larvas, olha, elas estão lá na musculatura da pessoa, né? Aqui também. Então, o que ocorre? Ocorrem microcalcificações. A musculatura, você olha, você olhando sem saber o que tem dentro, parece que a pessoa é malhada. Então, porque tem um aumento do volume de um órgão. Mas não é isso, são as larvas que estão aqui. Então, tem uma pseudohipertrofia e ocorre o processo de nódulos de cálcio, granulomas, e vai tendo um processo inflamatório. O período de incubação são de 15 dias a anos após a infecção. Então, ocorrem as microcalcificações, que é a degeneração e calcificação da larva cisticerco. E aí ocorre um processo inflamatório, e quando você olha, você acha que a pessoa está malhada, mas não. Não está malhada, é a larva que está calcificada. Qual é a profilaxia, que é o melhor método de prevenção? É o trabalho educativo na população, tá? Os professores têm que explicar, mostrar, né, passar essas informações para as crianças, falar sobre a importância da higiene pessoal e quais são os principais meios de contaminação, como elas podem acabar se infectando, né? Então, tem que ter aí um trabalho educativo da população, pode ser nas escolas ou em algum evento, fazer um projeto, falar muito sobre lavar as mãos, né? Então, lavar as mãos antes das refeições, isso aqui é muito importante. E outra coisa, pelo que eu vejo, lavar as mãos, isso vai muito da pessoa, porque tem gente de classe média baixa, classe média alta, que não lavam as mãos. Então, isso vai muito da pessoa. Então, tem que lavar as mãos antes das refeições, antes de manipular alimentos e após o uso do sanitário. Não defecar ao ar livre, ó, aqui, ó. Não defecar ao ar livre. E caso tiver que fazer, enterre essas fezes, tá? Para que não ocorra uma contaminação do ambiente, água e frutas, etc. As carnes, é melhor evitar, né, comer assim, tipo, crua. O certo são comer carnes bem fritas, bem cozidas e bem assadas. Lavar bem as frutas e verduras antes do consumo. A água também pode estar contaminada com os ovos da tênia. Então, é bom sempre beber água fervida, filtrada ou tratada para o consumo. Dar uma olhada na fiscalização de produtos de origem animal, tá? Isso é importante. Diagnóstico e tratamento dos doentes, tem que fazer o diagnóstico, porque aí a pessoa, a fiscalização vai saber, né? A parte sanitária, vai ficar de olho. E o saneamento básico, construir privadas ou fossa séptica, para que não ocorra isso, da pessoa ir defecar, né? Defecar no solo. Não, a pessoa vai e defeca lá na privada, para não ter nenhum tipo de problema
disso, né? E fazer periodicamente exames de fezes em moradores de áreas rurais, porque esses são os que estão mais próximos, né, enfim, de suínos, bovinos, podendo ocorrer isso, né? Na área urbana já não tem, já é mais difícil, né? É praticamente impossível, né? Porém, é bom sempre estar fazendo, né? Então, construir sanitários e realizar o tratamento dos efluentes de esgotos de forma adequada para que estes não contaminem o solo, a água e os alimentos. Então, imagina a pessoa que mora num lugar sem saneamento básico. Então, é muito importante que isso ocorra, porque se não tiver um esgoto adequado, vai acabar tendo o quê? Mais gente infectada e vai ter mais gastos no hospital público, né? Então, uma coisa vai prevenir muito. Então, é muito importante o saneamento básico. Irrigar hortas e pastagens com água limpa e não adubar com fezes humanos. Melhor evitar, né? Bom, isso aqui já falei, não ingerir carne crua. Muito bom. Agora a gente vai para umas observações que a maioria das pessoas sempre erram quando tem alguma prova, pegadinha. Então, para ficar de olho, observações sobre teníase e cisticercose. Bom, profilaxia já foi. Ah, aqui está a outra parte, né? Aqui, como eu já tinha falado, da água, as verduras, tudo bem limpo, a fiscalização, sempre está de olho, e ó, o saneamento, que é muito importante. Certo? Bom, e aqui finaliza. Vamos voltar aqui, que eu quero falar essa parte aqui, ó. O suíno são observações sobre cisticercose, como eu já estava falando, porque cai muito em prova. O suíno, ele não causa cisticercose no homem, tá? Ele não causa. O homem é que causa cisticercose no suíno, né? O suíno, ele vai ingerir, aqui, como foi, ó. Aqui ingere, mas aí o que ele vai dar? A teníase e não a cisticercose. É o homem que causa cisticercose no suíno. Um homem com teníase é uma importante fonte de transmissão de cisticercose e de teníase. Sim, lembra aqui, ó, cisticercose, ela pode transmitir os dois, né? O suíno não é fonte de transmissão, apenas participa do ciclo da doença que é transmitida a ele pelo homem. O homem não adquire cisticercose ao ingerir carne bovina ou suína crua ou mal passada, mas pode adquirir a teníase se não tomar os devidos cuidados. Isso aqui é pergunta de prova, é teste, sabe? Então, aqui, ó, tem muita gente que erra, que fala que o homem adquire cisticercose ao ingerir carne bovina. Não. Bovina ou suína? Não. É o contrário, é teníase, tá? Isso aqui tem que ficar claro. Os suínos e bovinos não possuem a tênia ou solitária. Não tem. O que ocorre? Ele vai ter a cisticercose no tecido muscular e a pessoa vai lá e come. E aí acaba, né, tendo a infecção. Apenas o homem é que vai ter a solitária no intestino delgado em fase adulta, tá ok? Se não houver pessoas com teníase, tipo não tem como eliminar e expelir proglótides ovos da tênia, não haverá cisticercose nos suínos e bovinos. Olha como é importante. Se a fiscalização ela vai, faz os exames de fezes, vê que ninguém ali tem teníase, ela já cancela a cisticercose. Então, é muito bom ter um controle desses exames, dessas populações, principalmente que vivem em zonas rurais, né? Tem que ser, né? Porque elas estão, né, mais aptas a isso, para não ter mais nenhum tipo de problema futuramente. Tá ok, gente? Deixo vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Compartilhem com seus amigos e bom estudo!